E assim, ele falou, eu tenho como me reeleger do meu jeito, dane-se vocês. E cara, realmente assim, os caras do Centrão, eles se reelegeram sem precisar pegar pedágio com ninguém. Quem morreu? Os tucanos, por exemplo, que ficavam no meio do caminho ali. Exatamente. Que era a direita, tá? Essa direita aí já foi. Centrão se manteve, a esquerda se manteve, e foi isso. Os partidos do alto clero diminuíram. É uma estratégia muito errada. Eles estão se complicando e vão fazer esse negócio e eles vão se complicar mais. Porque se o Xandão queria, vamos supor, caçar 2 ou 3, agora ele vai querer caçar 5. E se tiver outra manifestação, ele vai querer caçar 10. E vai aumentar cada vez mais e os caras vão ir perdendo os mandatos sistematicamente. Agora, também a gente tem que fazer esse comentário, né? É um absurdo que isso esteja acontecendo. Porque é óbvio que essas cassações, elas são enviesadas. Você não pode. E olha, ele odeia o MBL, a gente não gosta dele, tal. Nicolas, você não vai caçar um cara de mais de 1 milhão de votos, com a representação popular gigantesca que ele tem, por alguma minudência, alguma coisa. Não dá. Tem que ser mesmo, uma coisa muito grande, o cara fez uma coisa assim absurda e tal. Pô, os parlamentares no Brasil, parlamentares normais do Central, são caçados? Quando é que esses caras são caçados? Os caras roubam pra chuchu, sabe, fazem tudo que é falcatrua e nunca são caçados. E eventualmente um ou outro é caçado, muito raro, é muito difícil. Sim. E a gente agora tá vendo pessoas que são bolsonaristas, parlamentares bolsonaristas, sendo perseguidos, eles estão sendo perseguidos. Mas... enfim, aquele velho ditado, né? Ema, cada um com seus problemas, né? Se não é problema nosso, então assim também vocês se virem, né? Porque se fosse também o contrário, se o MBL tivesse grande lá, até lá, partido missão, e a gente tá sendo caçado, tá sendo caçado, lógico. Faz o L, se vira aí. Eles estão fazendo isso agora pra quem é tudo. Assim, o lance deles é completamente, vamos dizer, umbiguista. Eles só olham pra eles. Eles não estão ligando pra nenhuma causa que não seja exclusivamente a deles. Porque a do agro, o agro financiou esses caras. Como é que pode os caras largarem o agro à própria sorte, assim? Estão nem ligando. Burrice. Porque se eles tivessem aí que tá. Se eles tivessem uma articulação inteligente, pô, os caras são vários. Pegasse essas pautas com força e tal. Eles próprios se defendiam através do peso institucional do agro. É óbvio. Mas óbvio. Cara, mas eles não fazem. Olha como eles largaram a Jovem Pan à própria sorte. Olha. Eles largaram a Jovem Pan à própria sorte, cara. Olha o que eles estão criticando a Jovem Pan. Metade dos influenciadores deles saíram da Jovem Pan. Porque renovou, mas eles poderiam ver, isso pode ser temporário. Então eu vou abraçar a Pan e tal, depois desrenova, eu volto. Mas não, os caras não têm senso estratégico, eles não fazem articulação nenhuma, eles não pensam, não digo nem longo prazo, eles não pensam no médio prazo, são imediatistas, e por serem tão burros, é que vão se dar tão mal. O destino de todos vocês, parlamentares bolsonaristas, quase todos, é desaparecer. Vocês vão sumir da política brasileira. Saibam disso. Eu também acho, cara. Assim, as coisas são muito rápidas e são muito rápidas pra muitas coisas. Inclusive pra quem tá bem hoje, né? Pois é. O pêndulo tá mudando muito rápido. Você tá maravilhoso hoje, amanhã você tá na merda. E todo mundo acha, não, basta eu permanecer. Porque assim, o que eu sinto? O instinto dos caras manda o seguinte, a gente percebeu, não quero ser a Joyce. Eu vou ficar com mito em qualquer coisa. Tá, e se a pessoa parar de ver utilidade no mito? Eles não estão contando com isso. Acabou. É o fim para quase todos. Eles vão ter que ter um destaque individual. Quem tem destaque individual lá são alguns. Sim. Fora isso, vai desaparecer, vai sumir. E aí é aquela coisa, né? A grande cartada da vida. Né? Pô, eles conseguiram algo, mas depois... vão sumir. A gente nunca, nós aqui do MBL, nunca podemos jamais, em tempo algum, seguir esta linha. Nós temos uma coisa interessante em face do bolsonarismo. O bolsonarismo cometeu tantos erros que nós temos uma espécie de enciclopédia do que não fazer. Nossa, é verdade, é verdade. Que o Milley podia usar, inclusive, essa enciclopédia, né? Não vai. Eu acho que ele vai fazer a enciclopédia dele do que não fazer. Mas a gente vê coisas. Sectarismo extremo. Isso é um erro do bolsonarismo. Essa coisa, vou bater em todo mundo porque tem que me apoiar e acabou. O bolsonarismo criou inimigos que não gostam. E o mais notável deles é o próprio MBL. O MBL não seria tão anti-bolsonarista se tivesse havido algum tipo de composição. A gente faria críticas, mas faria críticas mais delicadas. O problema é assim, que a coisa chegou num patamar de atrito, de ódio, de perseguição,
que indispõe demais Sim. uma força política que tá ali, que pode, sabe, pode ser um fiel da balança. Então, isso aconteceu, isso é um erro. Política de curto prazo extremo, isso é um erro que não pode ser cometido. Terceiro erro, não criar o próprio partido. Foi um erro tão grande. Os caras agora estão na mão do Valdemar. Sim. Porque não criaram o partido, pô. E eu acho que eles estão na mão do Valdemar e se amarrando de uma maneira quase insolúvel. Claro. Eu tava vendo, o investimento do Valdemar, o Valdemar tá sendo muito inteligente. Ele tá pegando os deputados principais e tá oferecendo estrutura política local pros caras, mas de uma maneira muito profunda. Formação de candidatos a vereador e prefeito pros deputados federais. Então ele chega pro Nicolas, eu montar Minas toda aí pra você. Agora, isso é bom pros caras, hein? Lógico. Não, pros caras é maravilhoso. A questão não é todos. Então você vai ter uma elite que tá... Só que são os melhores. E os melhores já estão amarrados com o Valdemar. Então os melhores vão estar sempre com uma pressão assim. Vamos ver se o Carluxo fala, agora vamos todo mundo sair de lá. Eles... Então, Carlos... Cara, tem como... Não vai rolar. E aí, como é que começa a acontecer? Você pega o Carluxo. Carluxo e o Kim Paim estavam pressionando demais pra... Não é que não apoiar o Nunes, mas o Nunes ceder e babá, não entrar ex-MBL lá no partido. O Valdemar catou e falou, dane-se. E eles se adaptaram. Quer dizer, eles tiveram que aceitar. Ora, se eles aceitaram, é que o porrete não... Não é nem que o porrete não faz mais efeito. O porrete nem sequer tá na mão deles mais. Agora, assim, isso que o Valdemar tá fazendo, que você tá me descrevendo, é uma coisa que a gente tem que fazer. No futuro, nós temos que fazer isso. Isso é assim, é fundamental, a gente não tem nem perspectiva agora. Que é criar a tal da pirâmide. Por exemplo, eu quero ver o Kim, sei lá, se ele não for prefeito, enfim... Quero ver ele como deputado federal, eu quero ver um monte de gente embaixo, mas um monte de gente mesmo, um monte de vereador, um monte de prefeito, um monte de gente que está ligado a ele. E que ele vai na cidade, ele é o rei, entendeu? Ele é o rei, ele sabe que ele tem um voto ali na cidade, o voto é dele, aqui é 70% de voto é aqui, meu e tal. E aí ele vai ter o quê? Que o voto de opinião, como uma camada, e o voto de base. Este voto de base, ele é uma coisa maravilhosa, porque... Se acontece, vem uma onda vermelha no Brasil, uma onda nacionalista, sei lá, uma onda ideológica e sacode todo mundo. Você não perde, porque você fica ali. Você fica ali naquele voto de base. Então depois você consegue reestruturar.